Esta mulher, a história dela é uma história incrível, uma história de gratidão, uma mulher temente a Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus dá uma ordem que o profeta Elias unja o profeta Eliseu em seu lugar. E Elias não questiona, simplesmente ele vai lá e faz o que Deus manda. Infelizmente, nos dias de hoje, se Deus mandasse alguns líderes ungir alguém no lugar deles, eles não faziam, porque não querem perder a cadeira, não querem perder a mamata, não querem perder o salário, não querem perder os status, não querem perder muita coisa. Mas sucesso sem sucessor, ele é fracasso. Então a igreja, ela tem que formar discípulos, ide por todo mundo e fazer discípulos, tem que dar continuidade ao santo ministério. Se alguém não tivesse formado novos líderes, nós não estaríamos aqui. Então ele vai e unge a Eliseu, profeta, em seu lugar. Eliseu é alguém que tinha uma visão extraordinária da parte de Deus. Quando Elias está prestes a partir, ele faz-lhe uma pergunta interessante: o que queres que eu te faça? Era a chance de Eliseu ficar rico, era a chance de Eliseu ter todos os bens que ele queria ter, realizar qualquer sonho. Mas o pedido dele me chama a atenção. Ele olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Eu quero ser cheio do Espírito Santo 2 vezes mais do que o Senhor, Elias. E Elias olha, né? Rapaz, será que tu está com essa visão toda, jovem? Se tu vê o que vai acontecer aqui, lhe será concedido o pedido. E a Bíblia diz que Elias é elevado aos céus, no meio de redemoinhos de fogo, e ele começa a declarar: eu vejo cavalos e cavaleiros de fogo. Então, isso prova que realmente ele tinha uma visão de Deus, porque crente tem que ter visão, ele tem que enxergar além do físico, além do material. Aleluia, está tudo difícil, mas ele está vendo a vitória lá na frente. Oh glória! Pela lógica não dá certo, mas pela fé já deu certo. Isso é viver o sobrenatural e ter visão do céu. Oh glória! Então, o que acontece? Lhe é concedido. Elias é elevado às alturas. Ele olha, e Elias deixa 2 coisas para trás: a roupa e a capa. A Bíblia diz que Eliseu rasga a roupa e dobra a capa. Quando o profeta Aías profetizou para Jeroboão, ele rasgou a roupa em 12 pedaços, entregou 10 na mão dele e diz: olha, o reino será rasgado e dado a ti. Quando Saul segura nas vestes de Samuel e rasga, Samuel vai dizer: o reino é rasgado de ti e dado a outro. Então uma coisa que Eliseu demonstra ter, além de visão, é discernimento. Por quê? Porque ele rasga a roupa. Ou seja, o ministério profético é rasgado de Elias e é entregado a ele. E ele dobra a capa, porque na capa estava a unção, a porção dobrada. E ele pega aquela capa dobrada, agora ele tem que voltar. Eles acabaram de atravessar o Jordão milagrosamente, e ele tem que voltar milagrosamente. Então é hora de ele provar a fé. Ele pega a capa dobrada, encosta na água, e a declaração dele me chama a atenção. Ele diz: aonde está o Senhor Deus de Elias? A primeira coisa que ele faz é reconhecer quem veio antes dele. Eu ando preocupado com essa geração nova e moderna que quer desprezar, jogar para o alto com as mãos pelas suas ideologias, oh glória, colocar para fora, tirar da igreja aquilo que os nossos pais na fé conquistaram de joelho.
conquistaram debaixo de lágrimas. E a Bíblia diz: não remova os marcos antigos. Quer ser bem sucedido, quer ter história bem sucedida, respeite quem fez história antes de você. Até porque não estaríamos aqui se não tivesse alguém que tivesse feito história. Quer, minha filha? Você quer? Glória. Então respeite quem fez história antes de você. Esse é o primeiro sinal. Ele reconhece onde está o Senhor, Deus de Elias. E o Senhor se revela. Abre o Jordão, ele atravessa. Os filhos dos profetas tomados de inveja, porque Elias tinha subido, eles começaram a zombar. Ou seja, na mente deles, bora ver se ele é o profeta sucessor mesmo. Elias não subiu, agora sobe, calvo. Sobe, calvo. Queremos ver tu subir. E naquela época era olho por olho, né? Dente por dente. Então Eliseu estende as mãos, sai 2 ursas e despedaça aqueles rapazes. Eram ao todo 42 rapazes. Porque de Deus não se zomba, de Deus não se deixa escarnecer. Aleluia. Há uma tristeza tão grande no meu coração, porque tem igrejas, inclusive Assembleias de Deus, das quais nós fazemos parte, que estão tirando profetas do púlpito, pregadores do evangelho, para colocar palhaços gospel, estandartes, para fazer gracinha, para fazer chacota com as coisas santas, para zombar das coisas de Deus. E esse lugar aqui não é um lugar de teatro. O púlpito é sério. O púlpito é lugar de se pregar o evangelho, de se pregar a palavra, de exaltar a Deus, de glorificar a Deus, de testemunhar das maravilhas de Deus. Oh glória, mas Deus vai ter com os zombadores da igreja. Você crê nessa palavra profética? Aí ele sai dali, ele tem um problema para resolver. A água de uma determinada região é amarga. Ele ora, a água é sarada. Olha o histórico desse rapaz. Ele multiplica o azeite de uma mulher viúva. Há um grande milagre. E por estes acontecimentos, você vai entender por quê que nessa introdução eu estou te contando os primeiros milagres que Deus operou através da vida do profeta Eliseu. Porque por estes acontecimentos, se eu encontrasse com Eliseu, ou se Nicodemos encontrasse com Eliseu, ele diria a mesma coisa que ele disse a Jesus: se Deus não for com ele, isso o homem não faz. Porque já havia acontecido sinais absurdos. Jordão se abrindo, ursa saindo, despedaçando os rapazes, multiplicação de azeite, água amarga sendo transformada em água doce. Mas a Bíblia diz que ele vai a Sunem para orar. E quando ele chega lá, ele se retira a comer pão na casa de uma mulher. E ele faz isso por muitas vezes. E esta mulher começa a observá-lo. E depois de observá-lo por um tempo, ela chama o marido e diz: vejo que este que vem até a nossa casa comer pão é um santo homem de Deus. Ela chega a essa conclusão depois de observar ele na casa dela alguns dias. Pelos sinais que já havia acontecido, nós certamente declararíamos: esse aí é um homem de Deus. Olha só, o Jordão abriu, olha só, o azeite multiplicou, a água amarga ficou doce. A gente diria: é um homem de Deus. Mas ela não julgou ele ser um homem de Deus pelos sinais que aconteceu pelo ministério dele, mas foi pela convivência. E a convivência revela o caráter. Quer saber se alguém é de Deus? Não é pelo tanto de língua que ele fala,
Não é pela profecia que ele entrega e se cumpre. Não é pelos paralíticos que ele ora e levanta. Não, quer saber se alguém é homem e mulher de Deus? Conviva com ele, vê se ele compra e paga, vê se ele respeita, se ela respeita o esposo, vê se ele respeita a esposa, vê se ele dá bom testemunho por onde passa, vê se ele não vive falando palavrão, vê se ele não é arrogante com seus empregados, vê se ele dá um bom testemunho no trabalho, na escola, onde for. Quer saber se alguém é de Deus? Conviva com ele. E ela chega a uma conclusão: vejo que este que vem até nós comer pão é um santo homem de Deus. E não é pelos dons, é pela convivência. Aí ela fala ao marido: vamos fazer para ele um quarto aqui em cima. Assim, todas as vezes que ele vinha a Sunem para orar, ele fica aqui em casa. Vamos abençoá-lo. A gente faz um quarto, coloca uma cama, uma mesa, uma cadeira e um cantinheiro. Por quê? Porque ele é um homem de Deus. Agora, se ele tivesse provado ao contrário, ela diria ao marido: vejo que este que vem até nós não tem nada de homem de Deus. Não quero ele mais dentro da minha casa. Agora, como ela conclui que ele é homem de Deus, ela manda fazer um quarto, porque é bom ter pessoas de Deus perto de nós. E, irmãos, eu vou dizer algo aqui com pesar no coração. Tem pessoas acessando ao quarto que não eram para estar nem sentados na mesa da cozinha ou da sala. Porque se é homem de Deus, esteja perto. Mas se não dá bom testemunho, aproveite as leis que já até passaram, né? Já foi dito aqui, não é mais tempo de Covid. Mas para pessoas que não dão bom testemunho, nós devemos sim manter o distanciamento. Aleluia. Pessoas que entram na nossa casa para falar mal dos pastores, para falar mal da liderança, para falar mal da igreja, para falar mal, nada para ele está bom, nada presta, ninguém é bom o suficiente, tudo para ele está ruim. Pessoas que não têm caráter, pessoas que não dão bom testemunho, a gente deve manter o distanciamento delas. Ah, mas a Bíblia diz que os mais fortes suportai os mais fracos. Sim, isso é bíblico e deve ser feito. Eu não estou falando aqui dos mais fracos na fé. Eu estou falando de gente que não tem caráter, gente que não tem testemunho. Deve manter distância. Uma pessoa que fica te influenciando a desrespeitar seu marido, essa pessoa deve frequentar a sua casa. Uma pessoa que fica te influenciando a desrespeitar sua esposa, você deve andar com um indivíduo desse? Claro que não. Uma vez, em um determinado ambiente, alguns colegas começaram a falar de esposas de outras pessoas. Eu logo fechei a cara. Daqui a pouco eu não suportei e falei: para, gente, que nível é esse que vocês estão descendo? Vocês estão falando da esposa do próximo. Isso não é correto. Diz: ah, Gabriel, você é muito sério. Eu falei: sou mesmo. Porque se vocês falam da esposa dos outros, se eu não tiver, vocês falam da minha. Aleluia. Então a pessoa que fala mal de alguém para você, se você não tiver, ela fala mal de você. Então mantenha distância. Chame para orar, que ele não vai querer orar. Fala assim: fulano está assim, assim, o pastor está assim, assim, assim. Vamos passar uma hora de joelho aqui orando para Deus ajeitar ele, para Deus dar jeito. Ele logo vai falar: não, eu tenho que fazer não sei o que, não, eu tenho que ir ali. E nunca mais vai querer falar mal de ninguém perto de você. Mantenha pessoas que não dão testemunho longe da sua casa. Se é homem de Deus, se é mulher de Deus, queira perto. Mas se não é, coloque para fora. Às vezes o casamento está uma bênção, o casal está vivendo, parece até lua de mel. Aí recebe uma visita do invejoso, da invejosa. Aí vira um inferno a casa. Tem pessoas que têm audácia de chegar até você e criticar o seu marido, de chegar até você e criticar a sua esposa, de chegar até você e criticar os seus filhos. Aí
O indivíduo, em vez de cortar pela raiz, ainda concorda com a pessoa que está criticando. Seja protetor de sua casa, seja protetor de sua família. Se é alguém de Deus, volto a dizer, se possível, faça um quarto para ele lá. Mas se não é de Deus, se é invejoso, se é alguém que fala mal, se é alguém que não dá testemunho, mantenha a distância, coloque para fora, tire da sua vida, não vai fazer falta. E ela percebe que é um homem de Deus. Vamos fazer aqui um quarto para ele. E melhor do que pedir oração para profeta é abençoar o profeta. Você sabia disso? Porque o profeta se sente tão grato que ele se sente na obrigação de orar por você. E oração de profeta, oh glória, aí o que acontece? Eles abençoam o profeta, e o profeta não fica em paz. Chama ela e pergunta para ela: o que é que tu está precisando, mulher? Sabe, a resposta dela me chama a atenção. Ela diz: nada, eu vivo em paz no meio do meu povo. Só que isso não era bem verdade. Na verdade, ela, de fato, ela vivia em paz no meio do povo, mas ela precisava de algo assim. Eliseu não se conforma com a resposta dela. Chama Geazi de novo e fala: moço, o que a gente tem que fazer por essa mulher? Eu preciso fazer alguma coisa por ela. Ela já disse que vive em paz no meio do povo. Ela é abençoada, o marido dela é bom. A Bíblia diz que ela era rica. Mas a Bíblia Sagrada diz que Geazi fala: olha, ela não tem filhos e o marido dela é avançado em idade. Ele fala: pois chame ela aqui, chame ela aqui. Ela me abençoou, ela precisa ser abençoada. O segredo de ser abençoado é abençoar. Oh glória! Quer ser abençoado? Abençoe. Aí ele chama ela e diz: mulher, daqui um ano tu vai abraçar uma criança nos seus braços. Aí a resposta dela me faz pensar o porquê que ela demorou tanto para chegar à conclusão que ele era homem de Deus. Ela diz: não mintas para a tua serva. Isso significa que alguém já havia mentido para ela. E se existe uma coisa que eu, Gabriel Bezerra, estou preocupado, é com o tanto de mentirosos que estão assumindo as nossas tribunas. Falsos profetas que são enquadrados em Ezequiel 13, que dizem: assim diz o Senhor, quando eu, o Senhor, não os enviei. Aleluia! E são esses que atraem massa, atraem plateia. Fala que vai ter um pregador que revela até CPF, a igreja enche. Fala que vai ter um pregador que prega o evangelho genuíno. Só vai quem quer a verdade mesmo. Agora a grande verdade é que o povo quer ser ludibriado. Quantas vezes eu não terminei de pregar a palavra, formaram uma fila para mim orar. Você vai orando, 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 mas se você não disser alabalá, assim diz o Senhor, a pessoa não quieta, ela sai da fila e vai para outra fila, porque ela quer ouvir assim diz o Senhor. Não importa se é Deus que está falando ou não, mas ela quer ouvir profecia. Viciados em profecia, viciados em revelação. E aí o que acontece? Os profetas do Pix se levantam e faz a festa. Eu tenho revelação para ti, mas tu tem que fazer um Pix. Deus não quer teu dinheiro, mas quer honrar tua fé. Aí tem gente que está igual, aleluia, aleluia. Gente que consulta guru por aí, pagando profeta para profetizar para ele, irmão. A Bíblia diz que uma moça possessa de espírito de adivinho, ela revelava para gerar lucro. Profecia que lucra não é de Deus, é do diabo. Mas uma geração de Paulo e Silas vai se levantar e vai repreender essa corja. Chega! Lá vem uma irmã no final de um culto com uma foto e disse para mim: ore para o meu marido voltar para casa. Eu me compadeci da irmã. Afinal de contas, todo divórcio, toda destruição familiar é vitória do inferno, a gente sabe disso.
E eu peguei a foto e falei: Deus, visita o marido da tua serva, traz ele de volta. Deus bradou: não ora não. Eu parei, eu falei: o que foi, Jesus? O Senhor disse: ela destruiu a família da minha serva. Minha serva orou e eu restituí o casamento dela, e ela não vai destruir o casamento da minha serva de novo. Diga a ela que esse marido não é dela. Eu falei: minha senhora, esse homem não é seu. Deus não vai destruir aquela família de novo. Ela gritou: falso profeta. Como é que o pastor traz esses falsos profetas para vir pregar aqui? E saiu me chamando de falso profeta. Veio uma senhora de lá e diz: até que enfim alguém para falar a verdade na cara dessa descarada que quer tomar marido dos outros. Aleluia. Mas falso profeta logo revelaria que o homem ia voltar. Falso profeta, aleluia. Uma vez eu cheguei numa igreja para pregar e a mulher é incrível, né? No culto ela tá de salto, né? Arrumadinha, aquele sapato bonito. Mas ela vem de Havaiana. Aí o amor, minha esposa falou: amor, eu só vou. Foi aqui na Estrutural isso. Nós chegamos atrasados, que nós perdemos a abertura da Estrutural. Aí ficamos esperando, cheguei na hora de pregar mesmo. Amor, vou calçar minha sandália aqui. Eu falei: tá bom, vou entrar. Eu entrei com a mão no bolso procurando não sei o que. Aí na hora que eu entrei, uma suposta profeta olhou e disse: varão, Deus manda te dizer que Ele está preparando uma varoa para ti. Fechei o olho e pensei: duas não, Jesus, dou conta não. Não. Uma só já é demais. Duas varoas, irmão, não, dá não. Duas sogras, não, pelo amor de Deus, não. Apesar que a minha esposa e a minha sogra é uma benção, mas eu não queria duas não. Oh glória, uma já é demais. Aí com a mão no bolso, eu estava com a mão no bolso, eu fiquei, ele entregou a oportunidade. E a direção do culto já passou para mim. Aí eu peguei o microfone assim. Eu falei: eu cumprimento os meus rapazes. Senhor, está ali minha esposa. Aí a profeta levantou e foi embora. Ah, pregador, você envergonhou a profeta? Não, irmãos. Porque se não fizer isso, eles continuam mentindo, enganando a fé alheia. E o falso profeta, a besta, e o diabo serão lançados no lago de fogo. Então, se a pessoa está profetizando falsamente, a gente tem que cortar para que ela se arrependa, peça perdão e só fale quando Deus mandar falar. Então nós temos que ter cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres, né? Os mercenários da fé. Se levantou uma geração de mercenário que está demais, irmãos, não dá para entender. Você não vai ver na Bíblia nenhum evangelista estipulando valores absurdos para pregar o evangelho. Mas se levantou uma geração que não quer ser profeta, não quer ser pregador, não quer ser dependente de Deus, quer ser profissional do evangelho, quer ser profissional da fé, quer viver luxando às custas da fé alheia. E isso não é chamado divino. Nós não podemos, como igreja, patrocinar. Verdade, aleluia. E essa mulher já havia sido enganada. Então ela olha e diz: não mintas a tua serva. E não, tu vai abraçar um filho. Manteve a palavra, porque quando é Deus, ô glória, não adianta, falou, está falado. Micaías profetizou: ah, não é assim, assim, assim. Se tu for e voltar vivo, Deus não falou por minha boca, rapaz. Ô glória. Eliseu: manda Naamã vir, que ele vai saber que tem profeta em Israel. Profeta que de verdade ele não arrudeia, não. Ele entrega e está entregue e pronto. E Deus vela por sua palavra para cumprir. Mas tem que ser Deus. Se não for Deus, se Deus não mandar, não fale. Aí a Bíblia Sagrada diz que agora, com um ano certinho,
ela abraça uma criança. O menino cresce, leva o menino para o campo onde seu pai trabalhava. E ao meio-dia, o menino começa a sentir uma forte dor de cabeça e começa a dizer: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Aí o pai manda levarem o menino para casa, para a mãe. A mãe pega o menino, pastor Bruno, coloca no joelho e fica até o meio-dia. Só que a Bíblia diz que o menino morre. Ela colocou o menino no joelho e o menino morreu no joelho. Eu quero destacar algumas coisas aqui. A primeira é que campo não é lugar de menino. Menino no campo, qualquer dorzinha de cabeça mata ele. Tem gente que é menino e quer o campo. Uma vez um jovem chegou até mim, dirigir. Tem gente que pensa que dirigir, missionário Raimundinho, esse trabalho da tarde é moleza. Mas quem vê a gente dirigir não sabe. Eu dirigi por muito tempo um trabalho da tarde. Vivemos milagres extraordinários. O Bruno lembra da época, pessoas vomitavam enfermidade, gente que era estéril passou a engravidar. Deus curava pessoas, demônios eram expulsos, foi algo sobrenatural. E um dia um rapaz chegou até mim e disse: minha mãe te odeia. Eu falei: como assim, cara? Eu nunca fiz nada para sua mãe. Por que ela tem raiva de mim? Ele: por dois motivos. O primeiro é que tu prega contra a novela. Aí eu olhei assim, falei: é? E o segundo? Ela disse: não, é porque ela disse que só tu que tem oportunidade na igreja, só tu que dirige as campanhas. Eu falei: eu não vou nem dormir por isso hoje, mas pode deixar que eu resolva esse problema. Cheguei na minha liderança e falei: olha, a próxima campanha põe a fulana para dirigir. A minha liderança falou: mas será que ela quer? Eu falei: quer. Pode deixar que eu organizo tudo. Eu cheguei e falei: olha, as próximas campanhas, os próximos 7 dias lá da campanha, lá do culto à tarde, é você que vai dirigir. Ela: ah, mas a liderança não deixa. Eu falei: deixa sim, eu já falei, já está tudo organizado. Sério? Eu falei: sério. Aí ela foi lá e agendou pregador e fez faixa, botou na frente da igreja e foi aquele negócio todo. E eu feliz, eu fico feliz quando Deus está usando meus irmãos. Mas é um perigo quando, se é um menino no campo, qualquer dorzinha de cabeça mata, né? Tem gente que quer o lugar de um adulto, espiritualmente falando, mas não quer crescer na fé. Aí ela foi. Primeiro dia, eita glória. Segundo dia, eita glória. No 5º dia, ela chamou a liderança, entregou o trabalho e disse que estava saindo da igreja, porque depois que começou a fazer a campanha, ela nunca viu tanta luta na vida dela, e ela não estava suportando mais. Eu falei: esse é o problema de colocar menino no campo. No caso dela, ela quis ir para o campo, e é perigoso. Nós não podemos levar meninos para o campo, porque menino no campo dá trabalho, menino no campo escandaliza. Jesus tinha 12 anos de idade, ele deu uma palavra que os doutores ficaram tudo de boca aberta. Se fosse nos dias de hoje, os pais do menino Jesus iriam pegar Jesus e fazer uma agenda mundial. Jesus não ia ter mais tempo para nada, ia pregar todo dia. Não é assim que acontece hoje. O menino prega bem, canta bem, os pais veem a oportunidade de lucrar, sei lá, ou quer forçar um ministério, aí bota o menino numa agenda que o menino não tem mais tempo para nada, não estuda, não brinca, agora é só pregando, cantando, aí não brinca quando é pequeno, quando cresce quer brincar. Aí a gente está vendo esses meninos que cresceram aí, tudo escandalizando o evangelho. Nós não podemos forçar ministério na vida de crianças. Deus usa menino para pregar, sim. Usa menino para cantar, sim. Mas nós não podemos, de forma irresponsável, colocar um peso na vida de uma criança que ela não está preparada para receber. A Bíblia não diz força um menino o caminho que deve andar. A Bíblia diz ensina um menino o caminho que deve andar. Quando crescer não se desviará dele. Nós não podemos forçar a barra. Jesus aparece novamente com aproximadamente 30 anos de idade. João Batista nasce cheio do Espírito Santo ainda no ventre,
renasce, o pai volta a falar, mas ele só começa a pregar com 30 anos de idade aproximadamente também. A Bíblia diz que Saulo, ele é convertido, desce pelo cesto para não morrer, fica 14 anos escondido e depois de 14 anos começa a pregar. Davi é ungido, depois de 14 anos começa a pregar. Por que é que essa geração não espera o tempo? Aleluia, é melhor crescer, é melhor ir aos poucos, porque depois que tiver grande, suporta o baque, suporta a prova. A maior preocupação de um adulto, quando a gente está em uma situação extrêmica, estava viajando com minha esposa para o Piauí, para pregar o evangelho, e o ônibus quebrou lá no sertão do Piauí, ficou atolado no meio do areião. Aí logo disseram: olha, dei as águas aí para as crianças. Pegaram o calor do Piauí. O Piauí é 500 graus, mas não é de puro fogo santo e poder não, é o calor mesmo. Aí nós naquela prova, os cabelos tudo vermelho da poeira, do barro, os meninos bebendo água, os meninos tudo empoeirados, porque empoeirou mesmo. Pensa numa prova. Aí a gente logo fala: nossa, se a gente tivesse só aqui. Mas o negócio é os meninos, porque menino não está preparado para suportar coisas que adultos suportam. Então é por isso que menino tem que crescer na fé, tem que sentar para ouvir primeiro, para depois subir para falar. Tem que aprender a respeitar os mais velhos primeiro, para depois adquirir respeito por onde passar. E esse menino morre, e a mãe pega, coloca no joelho, e no joelho morre. Existem coisas que mesmo a gente orando, não vão sair do jeito que a gente queria, não vão acontecer do jeito que a gente queria. Ela coloca no joelho e ele morre no joelho, mas ela não perde a esperança. Ela vai lá no quarto que ela mandou fazer para o profeta lá em cima, e ela coloca o menino em cima, porque crente não vence guerra aqui embaixo, ele vence lá em cima. Oh glória, a serpente quando guerreia com a águia desce, pega ela e leva para cima. Se ela brigar embaixo, a serpente morde ela e ela perde. Por isso que ela leva para cima, porque em cima ela perde a estabilidade. Assim é o crente, não adianta eu querer vencer minha batalha aqui embaixo, bater boca, aleluia, ir lá tirar satisfação, colocar em direta na rede social. Não, leva essa batalha para cima, dobra o joelho e ora. Vai pro culto, vai pra guerra, leva essa batalha para cima. Aí ela vai até o profeta. No meio do caminho ela encontra alguém. Glória, aleluia. E alguém pergunta: vai tudo bem? E a resposta dela me intriga, porque ela estava com um filho morto dentro de casa. Vai tudo bem. Como é que eu estou com um filho morto dentro de casa e consigo dizer que vai tudo bem? Consigo falar que vai tudo bem. Que mulher extraordinária. Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. A paz que o mundo não conhece nem pode ter. A paz que o Espírito Santo coloca em nós, ela é sobrenatural, só o crente para ter. Mataram Tiago a fio da espada. Isso alegrou os judeus. Herodes mandou prender Pedro. Pela lógica, se Deus não poupou Tiago, Deus não pouparia Pedro. Mas a igreja dobra o joelho e ora por Pedro. Aí Deus manda um anjo para livrar Pedro da prisão. Quando o anjo chega, Pedro está dormindo. Pedro seria o próximo a morrer. Provavelmente no outro dia ele morreria. Como é que eu vou morrer amanhã e consigo dormir? Como é que eu estou com um filho morto em casa e consigo dizer que vai tudo bem? Eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai nos dar uma paz, a paz que excede todo entendimento. Nós não vamos nos desesperar mediante o problema. Nós vamos crer que há uma esperança. Nós vamos crer que nem tudo está perdido. Glória! Parecia que estava tudo acabado. Aí ela chega até o homem de Deus e diz: eu não te pedi filho nenhum. O homem de Deus olha Ezequiel, chama Geazi, entrega o cajado
E não acontece. Tem muita igreja fracassando porque os líderes estão passando cajado para outros. Ele fica com medo de perder as ovelhas. Aí passa o cajado para outro. Não, o cajado de Eliseu não funciona na mão de Geazi. Geazi vai e não acontece nada. Porque avivamento não pode ser terceirizado. Isso é pesado. O que tem de igreja terceirizando o avivamento? Para a igreja ser avivada precisa de um grande evento com pregador e cantor de fora. E não é trazendo cantor e pregador de fora que teremos um avivamento. Não, não, não. Ô, glória, não se faz congresso, não se faz festa para avivar a igreja. Se faz festa para celebrar o avivamento que tem. Se não está avivada, não deve nem fazer festa. Ô, glória, a festa é só uma celebração do que nós já estamos vivendo. Então tem gente terceirizando o avivamento. Não, essa igreja é avivada. Se tiver um pregador de fora, ela é avivada. Acontece milagre. Se não tiver, acontece do mesmo jeito. Porque aqui grande é Jesus, poderoso é Jesus, quem faz é Jesus, quem manda é Jesus. Então nós não podemos terceirizar. E outra, está passando uma responsabilidade para uma pessoa que não é dela. O que Deus te chamou para fazer é contigo. Aleluia. Tem gente que quer terceirizar a responsabilidade. O que Deus te chamou para fazer, teu marido não vai fazer, tua esposa não vai fazer, teu filho não vai fazer. Não passe a tua responsabilidade para outro. Ah, mas está difícil, está pesado. Deus não vai te dar uma prova além do que te suporta. A Bíblia diz, oh glória, que Satanás pediu para mexer com os bens de Jó, com a saúde de Jó, e Deus permitiu. Mas quando foi para Pedro, Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para se andar com tua vida, eu não deixei. Jesus sabia que Jó suportaria e que Pedro não suportaria. Então esse peso que você está passando, essa luta que você está passando, você suporta. E você não vai parar por causa disso. Você não vai morrer por causa disso. Dobre o joelho e fale: eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar, Ele vai me dar essa vitória, Ele vai me honrar. Está difícil, mas eu vou vencer. Glória! Aí para a gente caminhar aqui, para encerrar, oh glória, a palavra está tão boa que dá vontade de pregar até meia-noite. Mas vamos parar por aqui. Eliseu vai lá, ora pelo menino, e o menino começa a espirrar. Durante esse vírus que atingiu a sociedade, as leis do Ministério da Saúde eram para a gente usar máscara, porque se alguém espirra, transmite o vírus. Ou seja, quando ele começa a espirrar, ele começa a colocar para fora aquilo que tinha lhe causado a morte. Ele disse o quê? Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E Deus permite alguns ais na nossa vida para a gente colocar para fora aquilo que estava nos matando. Porque quando o ai chega, a moça começa a olhar e dizer: será que essas minhas roupas estão curtas demais? E Deus não está se agradando. E ela começa a tirar a sensualidade para fora. Quando o ai chega, será que é os negocinhos que eu estou fazendo lá no serviço que não está agradando a Deus, eu vou parar? Será que as notas frias que eu estou passando? Será que a forma que eu estou tratando o meu esposo? Será que as conversas que eu estou tendo com alguém que não é minha esposa, que não é meu esposo, começa a tirar tudo que não presta para fora?
Quando a prova chega, a pessoa logo começa: será que é o que, Jesus? Será que eu estou faltando culto demais? Será que eu estou distante demais de ti, Deus? Será que eu perdi o temor? Aí ele começa a rever seus conceitos e começa a colocar para fora tudo que não presta. Por isso que tem hora que Deus estreita o caminho do crente. Ele começa: ai, mas esse ai não é para a morte, não. No final você chega a uma conclusão. Qual? Igual Paulo: ai de mim, se não pregar o evangelho. Está doendo, mas Deus está forjando o seu ministério, Deus está forjando o seu caráter. Oh glória, a esperança não está perdida. Talvez você viu algo que você amava morrer diante do seu joelho. Deu errado mesmo você orando, mesmo você buscando, mas a esperança não está perdida. A esperança para a árvore ferida. Oh glória, que mesmo tendo sido cortada, mesmo tendo ficado só o tronco, aleluia, porque tem prova na vida da gente que é desse jeito, irmão. Parece que Deus permite cortar de lá, cortar de cá, cortar de lá, cortar de cá. A fé da gente fica só o tronco. Mas ainda bem que é no tronco que está a raiz. Aleluia. E às vezes alguém olha e diz: não tem mais jeito, não tem mais esperança, já era. Mas a Bíblia diz que ao cheiro das águas. Oh glória. Só que Deus, Ele não oferece só o cheiro das águas. Ele olha e diz: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria água, e a água que eu te der jorraria para a vida eterna. Aleluia, quem tem sede, vem a mim e beba. Oh glória, quem quiser tome de graça da água da vida. Não vai ser só o cheiro, Deus vai fazer chover, vai voltar a brotar, vai voltar a crescer, e o nome de Jesus será glorificado. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. Ela é mandar a chore que a sore é mandar a banho. Ela mandar a chore.